O potencial obesogênico dos desreguladores endócrinos. Há estudos pré-clínicos que comprovam o potencial obesogênico dos desreguladores endócrinos. Pesquisas realizadas com animais de laboratório vinculam a exposição aos DEs ao desenvolvimento da obesidade e síndromes metabólicas. Estudos em modelos animais indicam que a exposição aos obesogênicos na fase de desenvolvimento, durante o período intrauterino, predispõe ao ganho de peso e obesidade em etapas mais tardias da vida, por ação no metabolismo das células adiposas e interferências dos mecanismos pelos quais o organismo regula o apetite e a saciedade. Desreguladores endócrinos com ação obesogênica. Ftalatos, bisfenol A, o DDT e seus metabólitos, o TBT, o TPT e o triclosan. Essas substâncias agem através dos receptores hormonais PPAR-gama, receptor ativado por proliferadores de peroxossoma gama. O PPAR-gama é um fator de transcrição que pertence à família de receptores nucleares que regulam a expressão de genes relacionados ao metabolismo da glicose, lipídios e à resposta inflamatória. Essas ações do PPAR-gama estão relacionadas à modulação da sensibilidade à insulina e do processo de aterosclerose. Por isso, esses receptores constituem alvo no tratamento das dislipidemias e do diabetes tipo 2. Os DS ligam diretamente ao PPAR-gama e outros receptores nucleares que regulam a diferenciação e função de adipócitos. O GR, receptor de glicocorticoide, e o RXR-alfa, receptor retinoide X-alfa, são reguladores da adipogênese e da homeostase energética que constituem outros alvos dos DS. Essas substâncias atuam em doses diminutas nesses receptores com efeito não linear, alterando a programação epigenética e causando mudanças na expressão de genes, também transmissíveis aos descendentes ao longo das gerações. A influência dos DS sobre a programação metabólica em períodos do desenvolvimento é considerada um dos principais mecanismos envolvidos na sua ação como obesogênicos. Entretanto, outras influências dessas substâncias também podem contribuir para seus efeitos deletérios sobre o metabolismo. Os DS podem alterar a sinalização pelo hormônio tireoidiano, que possui função importante na manutenção do metabolismo. DS obesogênicos, PCBs e PBDS. Efeitos das PCBs e dos retardadores de chamas podem ser medidos pelo hormônio tireoidiano. Essas substâncias estão presentes na poeira doméstica, havendo grande exposição humana a elas. No Brasil, mesmo com a não existência de fábrica de PCBs, estudos encontraram contaminação em alimentos como carnes, embutidos e produtos lácteos, e ainda resíduos metabólicos dos PCBs no leite materno, que é uma via de excreção do organismo. A causa provável dessas contaminações é o descarte inadequado de resíduos e equipamentos antigos. A substância também possui metabólitos classificados pela IARC no grupo 1, sendo substâncias comprovadamente carcinogênicas para os seres humanos. O triclosan como DE obesogênico. O triclosan é um agente bacteriostático usado como antisséptico e conservante em cosméticos. É alvo de estudos que evidenciam a associação entre níveis mais altos de triclosan na urina e um maior índice de massa corporal em adultos dos Estados Unidos. Outro estudo associa a exposição ao triclosan a aumento da gordura corporal em camundongos. O BPA como DE obesogênico. O bisfenol A é um xenoestrógeno lipofílico com capacidade de se acumular no tecido adiposo. Ele é encontrado sobretudo em plásticos, presentes em garrafas de água, embalagens de alimentos e produtos dentários. A exposição ao BPA é a mais analisada em estudos pré-clínicos e epidemiológicos, por ser um produto químico com grande produção, sendo detectado através de sua concentração na urina. A exposição a este DE é associada com o excesso de peso em adultos e crianças. Um estudo envolvendo o biomonitoramento do BPA na urina durante o período pré-natal em gestantes e no período pós-natal, já com filhos, observou que maior exposição ao BPA no período pós-natal associou-se ao aumento da adiposidade. Além disso, a exposição ao BPA durante a gestação associou-se ao aumento das concentrações plasmáticas de leptina entre os meninos e adinopectinas entre as meninas. A leptina e a adinopectina são hormônios produzidos pelo tecido adiposo envolvidos na regulação do metabolismo. A leptina regula a ingestão de alimentos e o gasto energético, controlando a fome e a saciedade. A adinopectina é um hormônio que atua na modulação do sistema endócrino, através da regulação da insulina.
Este hormônio também desempenha papéis protetores em doenças cardiovasculares e outras condições associadas à inflamação crônica, como diabetes e aterosclerose. Estudos em modelos animais indicam que a exposição pós-natal ao BPA também se associa a efeitos desfavoráveis sobre o metabolismo. Foi investigado o efeito de 28 dias de exposição ao BPA sobre o metabolismo lipídico de camundongos adultos. Os autores observaram que a exposição ao BPA promoveu a ocorrência de dislipidemia e acúmulo de gordura no fígado, acompanhada do aumento da expressão hepática de genes relacionados à biossíntese do colesterol e relevante impacto na insulinemia, induzindo a resistência à insulina. Ftalatos como DE obesogênico. Os ftalatos, muito utilizados em plásticos para aumentar sua flexibilidade, são empregados na fabricação de brinquedos e cosméticos. O DHP e seus metabólitos, o MHP e o MEP, apresentam risco para a saúde reprodutiva, por meio da interferência com a ação do estrogênio e efeitos sobre o metabolismo lipídico, por meio da ativação dos receptores PPAR-gama. Estudos epidemiológicos observaram que a presença de MAP na urina associou-se positivamente com a ocorrência de obesidade na infância. Estudos experimentais pré-clínicos investigaram os efeitos da exposição perinatal ao DHP em camundongos e observaram sua associação com obesidade na vida adulta, com efeitos mais pronunciados nos machos do que nas fêmeas. O HAP como DE obesogênico. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são produtos químicos gerados pela combustão incompleta de matéria orgânica. Apresentam semelhança estrutural com estrogênios, sendo este o principal mecanismo envolvido em sua atividade desreguladora endócrina, além do seu efeito obesogênico, também considerado um carcinogênico. Um estudo epidemiológico nos Estados Unidos monitorou gestantes e observou que a exposição a HAP promoveu o aumento do risco de obesidade dos filhos na infância naquelas com maior exposição. A concentração urinária materna de metabólitos de HAP associou-se ao aumento do IMC e da frequência de obesidade infantil, embora menos expressiva na adolescência. O DDT como DE obesogênico. Uma das grandes fontes de exposição humana a obesogênicos é devido à sua utilização na agricultura, como agrotóxicos, pesticidas e contaminantes agrícolas. Pelo solo, água e alimentos contaminados em contato com o organismo são capazes de alterar o desenvolvimento de diversos processos fisiológicos. Destaca-se ainda que essas substâncias têm o potencial de bioacumulação na cadeia alimentar, por sua persistência no meio ambiente, o que agrava os efeitos de sua exposição. O DDT e seus metabólitos são agrotóxicos que foram amplamente utilizados, e embora banidos em muitos países, ainda possuem potencial de determinar efeitos adversos, dada a sua característica de poluente orgânico persistente. Estudos epidemiológicos indicam que a exposição de gestantes ao DDT e seus metabólitos está associada ao aumento do risco de obesidade na prole no período pós-natal. Outros estudos investigam a relação entre a exposição pré-natal a poluentes orgânicos, incluindo o DDT, que induzem a obesidade transgeracional em camundongos, caracterizada pelo desenvolvimento de obesidade em gerações posteriores às gerações expostas ao DDT, indicando que a obesidade induzida pelo desregulador endócrino foi transmitida a outras gerações. Um estudo em animais forneceu evidências de que o DDT promove a obesidade transgeracional por induzir alterações epigenéticas, ou seja, por induzir modificações na expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA. Ou seja, os resultados indicaram que a exposição de um ancestral ao DDT promoveu a obesidade em gerações subsequentes por herança epigenética. Isso é preocupante, porque o DDT foi amplamente utilizado no mundo durante décadas, e não se pode descartar que contribua para a epidemia atual de obesidade. Estrogênios naturais como DE obesogênico. Os estrogênios, reguladores endócrinos classificados como naturais, também possuem ação obesogênica. Nesta classe estão incluindo o estrogênio natural 17-beta-estradiol, E2, e os estrogênios sintéticos, como etinil-estradiol, EE2, e o dietilestibestrol, DES, com potencial de induzir, além de ganho de peso e distúrbios metabólicos, tumores reprodutivos e disfunção da tireoide. Embora os estrogênios sejam hormônios naturais e alguns endógenos, a exposição em períodos inadequados pode desencadear esses efeitos desfavoráveis. Estudos epidemiológicos quantificaram a carga total de estrogênio coletados de placentas com o intuito de relacionar a estrogenicidade das amostras com o peso da criança ao nascer e o IMC na infância.
O dietilestilbestrol, DS, muito utilizado até a década de 1970 para prevenção de abortamentos e também como promotor de crescimento animal na atividade pecuária, possui associação com obesidade na vida adulta, já que os estudos apontam que mulheres expostas a este hormônio na fase pré-natal apresentaram maior risco de obesidade quando adultas. A exposição intrauterina a diferentes concentrações de DS em estudos envolvendo camundongos, mostrou que a exposição a baixas concentrações desse estrogênio resultaram em aumento do peso corporal, peso do fígado e massa adiposa na prole fêmea, efeitos acompanhados de aumento da concentração sanguínea de glicose e triglicerídeos. Recentemente, estudos em modelos animais vêm indicando que a exposição aos reguladores endócrinos, além do DDT, influenciam não apenas os indivíduos diretamente expostos, seja na vida intrauterina ou na vida pós-natal, mas também indivíduos não diretamente expostos. Essa influência parece decorrer de alterações epigenéticas que podem ser transmitidas para os descendentes de forma intergeracional e transgeracional. Na transmissão intergeracional, a exposição de indivíduos da geração parental, F0, durante a gestação, resulta em exposição direta da geração F1 na vida intrauterina, e em exposição das células germinativas de F1 que darão origem à geração F2. Na transmissão transgeracional, a exposição da geração F0 resulta em modificações fenotípicas das gerações F3 e subsequentes, F4 e F5, que não foram expostas diretamente ao DE, nem na vida intrauterina, nem como células germinativas. A herança transgeracional é possivelmente decorrente de modificações epigenéticas que influenciarão diversos aspectos das gerações não diretamente expostas, como capacidade de acumular gordura e a desregulação do apetite. O TBT é um modelo de estudo da obesidade de herança transgeracional. A exposição de camundongos fêmeas prenhas F0 ao TBT leva ao aumento do armazenamento de gordura no tecido adiposo e no fígado na prole, efeito observado em gerações não diretamente expostas a ele, como a F3. Este efeito também é observado em relação a outros DS, como PPA, DDT, DPB, DEHP e hidrocarbonetos. Indivíduos expostos a essas substâncias e seus descendentes podem ter alterações epigenéticas em vias relacionadas a ajustes metabólicos, predispondo ao armazenamento de gordura. Alterações epigenéticas relacionadas à herança transgeracional da obesidade começaram a ser desvendadas. Foi observado que a exposição ancestral, geração F0, ao TBT associou-se ao aumento da adiposidade em machos, alterações da expressão gênica no tecido adiposo de gerações subsequentes, acompanhadas de alterações na metilação do DNA e alterações na acessibilidade da cromatina espermática. Assim, é possível que mecanismos epigenéticos estejam envolvidos no efeito de exposições químicas sobre o fenótipo obeso transmitido transgeracionalmente. A obesidade é considerada uma preocupação de saúde pública no mundo inteiro, que acomete cada vez mais crianças e adolescentes e acarreta como complicações e outras doenças crônicas em idade cada vez mais precoce. Em modelos animais, está clara a associação da obesidade com a exposição a contaminantes com ação de desregulação endócrina obesogênica, que interferem nos processos biológicos associados à homeostase energética, modificando o metabolismo do tecido adiposo, metabolismo de nutrientes, gasto energético e regulação da saciedade e apetite, e determinando a transmissão do fenótipo obeso a futuras gerações. A possibilidade de que isso ocorra também em humanos resulta em uma grande preocupação em relação à exposição a essas substâncias. Obrigada por assistir. Compartilhe o vídeo e curta para alcançar mais pessoas. Divulgue informação científica.